Voltamos agora para continuarmos a Revolução Francesa. Oh yeah! Paramos na aula passada, no vídeo passado, no momento em que, proclamada a República, Luís XVI era preso. Terminava ali a primeira fase da Revolução Francesa. Começa o quê, professor? Ora, começa a segunda. Se terminou a primeira, começa a segunda. Turminha, fase da Convenção Nacional é o nome da segunda fase. Esse nome, Convenção, a primeira fase chamava-se Assembleia, né? Que é uma Câmara de Deputados. Convenção Nacional é a mesma coisa. É uma Câmara de Deputados, só que mudou o nome. Se na Assembleia, se na primeira fase a Câmara de Deputados chama-se Assembleia Nacional, na segunda fase a Câmara de Deputados passa a se chamar Convenção Nacional. Mudou o nome. Assembleia se referia a uma Câmara de Deputados. Convenção se refere à Câmara de Deputados. A diferença é que a Assembleia é a Câmara de Deputados quando a França era uma monarquia. E a Convenção é a Câmara de Deputados agora que a França é uma república, a Convenção Nacional. Fechou? Fechou? Vem comigo. Temos aí o desenho, a representação da sala da Convenção Nacional. Né? E quem formava? Quais eram os grupos que formavam essa Convenção Nacional? Lá na primeira fase, a Assembleia Nacional, nós vimos que tinha os girondinos, os jacobinos e os cordeliers, lembra? E a maioria era burguesa, você lembra disso? E agora, professor, dentro da Convenção Nacional, quais são os grupos? Sentados à direita. Sentados à direita na sala. Os deputados sentados à direita na sala. Dentro da sala são os girondinos. Do lado direito estão os girondinos, representantes da alta burguesia. Não mudou nada, os girondinos já eram representantes da alta burguesia na primeira fase. Sentados à esquerda, agora os deputados sentados do outro lado, são os jacobinos. Jacobinos, atenção, representantes da pequena e média burguesia, já era, agora cuidado. Se na primeira fase, na Assembleia Nacional, os jacobinos eram apenas representantes da pequena e média burguesia, agora, dentro da Convenção Nacional, além de serem representantes da pequena e média burguesia, eles também se aliam ao grupo da montanha. O grupo da montanha tem esse nome porque, olhando para essa imagem aí, o grupo da montanha, deixa eu pegar aqui, é esse grupo que está sentado na parte alta, lá atrás, ó. Por estarem na parte alta, era chamado de montanha, lá atrás, tá? Lá em cima. E esse grupo montanha era o grupo mais radical. Era o grupo mais radical vinculado às camadas populares. Esse grupo montanha era o grupo vinculado aos sans-culottes. Professor, eu posso dizer que esse grupo montanha era, na fase anterior, os cordeliers? É, exatamente. Aqui nós vamos chamá-los de montanha, porque eles estão sentados lá no fundo, na parte alta. Atenção. Sentados à esquerda, os jacobinos, representantes da pequena e média burguesia, aliam-se ao grupo da montanha, que são os representantes dos sans-culottes. O que nos permite concluir aqui o quê? Que nesse momento, então, na fase da Convenção Nacional, os jacobinos, eles assumem uma posição mais popular. Os jacobinos assumem uma posição mais radical e popular. Não era essa a posição dos jacobinos na primeira fase. Eles eram mais os defensores de uma classe média ali. Mas agora, na segunda fase, os jacobinos assumem essa posição mais popular. Muito cuidado com isso. Você tem que saber diferenciar os jacobinos da primeira fase dos jacobinos da segunda fase. Na segunda fase, na convenção, eles têm essa pegada mais radical. E estão sentados do lado esquerdo da sala da convenção. E sentados no centro, na parte central, está um grupo chamado pântano ou planície. Pântano ou planície no sentido de ser a parte baixa, eles estão sentados na parte baixa, na parte central. Esse grupo
ele não tinha uma posição política definida. Como assim, professor? Você já ouviu falar a expressão em cima do muro? Você já viu a expressão em cima do muro? Ficar em cima do muro é não se definir nem para um lado, nem para o outro lado. Ora, esse grupo fechava com um lado, ora fechava com o outro lado, ele tinha uma posição indefinida. A gente brinca no meio político, quando a gente quer se referir a um amigo que é em cima do muro, né? Aquele cara que não se posiciona, sabe? Sabe aquele cara que fala assim, eu não gosto de política, por isso, né? Os caras não se... Você não gosta, você... Né? Em cima do muro, né? A gente chama de mureteiro. Aê, mureteiro! É mureteiro. Mureteiro é o cara que fica em cima do muro. Ele fica falando que ele não se define, ele não é em cima do muro. Turminha, desde esse momento da Revolução Francesa, que a gente usa essas palavras, né? Direita, esquerda e centro, para denominar posições políticas até hoje. Quando você fala hoje, olha, aquele candidato, aquele partido é de direita, o que você quer dizer? Que são pessoas vinculadas à defesa dos interesses do poder econômico, das elites, de quem detém o controle econômico. Quando você fala aquele candidato, aquele partido é de esquerda, você quer dizer que aquele candidato, aquele partido, eles estão vinculados, eles defendem os interesses das classes baixas. Das classes baixas. E o centro dispensa comentários, é o mureteiro, né, em cima do muro. Interessante que é uma nomenclatura que se definiu lá na Revolução Francesa e ela perdura até hoje. E hoje, mais do que nunca, a gente ouve falar essas palavras aqui no Brasil. Tá muito intenso isso, né? As pessoas falam, eu sou de esquerda, eu sou de direita. O que é mais comum eu ouvir, olha, o que é mais comum é ver pessoas trabalhadoras, pessoas que são de classes baixas, dizerem que são de direita. Interessante isso, né? É interessante, né? Porque parece que a pessoa não tem muito lá uma vinculação ou um conhecimento ideológico quanto ao significado da palavra, né? Você vê um burguês, alguém membro de uma elite, falar que é de direita porque ele quer preservar os seus privilégios. Absolutamente compreensível, né? Mas quando você vê pessoas que vivem na dificuldade da exploração, do trabalho, do desemprego, se autoafirmarem de direita, você fala, caraca, tem alguma coisa estranha nessa história. Mas, enfim, é o que a gente mais vê hoje, né? O que a gente mais vê hoje. Você já deve ter ouvido falar essa frase, o famoso pobre de direita, né? Como é que pode ser, né? Parece um contrassenso, né? Bom, turminha, e agora? Na primeira fase, era muito claro para nós que a burguesia era hegemônica. Era muito claro que ela era hegemônica. Mas na segunda fase não fica tão claro assim. Na fase da Convenção Nacional parece haver um equilíbrio maior entre os grupos dentro da Convenção Nacional. É isso que explica para nós que dentro da Convenção Nacional nós vamos ter 3 subfases. Dentro da Convenção Nacional nós vamos ter 3 subfases. Dentro desse período que você está vendo na lousa, de 92 a 95, nós vamos ter 3 subfases. Quais são as subfases? Um primeiro momento chamado Convenção Girondina. Vai de setembro de 92 a junho de 93. Turminha, não se preocupe com a data, tá? Não se preocupe com a data. Eu estou colocando aqui só para você se orientar. Não vai ter questão perguntando data para você. Tá? Isso aqui é só para você se orientar. Nesse período inicial da convenção, chamado Convenção Girondina, o nome está sugerindo que quem mandava na coisa toda, que prevaleceu nesse período, o poder de quem dentro da convenção? Dos girondinos. Quem controlou, quem teve ali a maioria, quem conseguiu fazer valer as suas ideias, foram os girondinos. Por isso que a gente fala Convenção Girondina. Diferente da convenção. Opa, faltou um N ali. Convenção. Saiu convenção. Ai, caracas. Essas digitações. Convenção Jacobina. Opa, o nome já está indicando outra coisa. Que quem controlou
A convenção, nesse período que vai de 93 a 94, foram jacobinos. E por último, a Convenção Termidoriana, que vai de 94 até 95. Esse nome Termidoriana, professor, quem que mandou? Jacobinos ou girondinos? Nenhum nem outro. Quem será que foi, hein? Já arrisca um palpite? Primeiro momento foi do controle girondino. Segundo momento foi do controle jacobino. E o terceiro momento, Convenção Termidoriana, foi do controle de quem, hein? Do pântano, professor? É isso mesmo. Foi do controle do pântano. Você vai entender isso daqui a pouco. Fechou? Vamos conhecer a convenção? Vamos conhecer a fase da Convenção Nacional? A gente vai falar dessas 3 subfases. Vamos começar com a Convenção Girondina. Vamos começar com a Convenção Girondina. Quem tem a maioria nesse período são os girondinos. Vamos ver? Nesse período, grave situação econômica na França. Situação na França... Puta merda, tenta imaginar como é que era a situação econômica do país no meio da Revolução. No meio de uma revolução, no meio dessa turbulência. A situação econômica da França era gravíssima. Grave situação econômica, carestia. O que quer dizer a palavra carestia? O preço de tudo era alto, tudo era caro. Inflação, os preços subiam todos os dias. A situação era desesperadora, principalmente para quem? Para os mais pobres. Então, nessa fase da Convenção Girondina, a França vive uma situação econômica muito difícil. Nessa fase da... Olha, eu escrevi conversão de novo. Lá em cima, conversão de novo. Caraca, Frank. Caraca, Frank. Ah, essa Coca-Cola. Ô, garçom, Guaraná. Guaraná. Um gelo, limão. Isso, obrigado. Coca-Cola me deixa louco. Turminha, vem comigo. Nesse período, nós vamos assistir a um processo de radicalização das forças políticas. Dentro da Convenção Girondina, no período da Convenção Girondina, tem um período de radicalização. Por quê? Porque em meio às dificuldades econômicas, carestia, inflação, fome, o povo vai ficando mais pilhado. Mais pilhado. As tensões vão crescendo. E nesse período de tensões crescentes, quem que acaba se fortalecendo? Quem que acaba se fortalecendo? O grupo que defendia os populares. Nesse período de radicalização, acabam se fortalecendo os jacobinos, sob a liderança do Marat, do Danton, do Robespierre, que eram lideranças jacobinas naquele momento. E é nesse momento de radicalização, que o rei é guilhotinado. É dentro da Convenção Girondina que Luís XVI é levado à guilhotina. Temos aí um desenho representando o momento em que o carrasco, já com a cabeça do rei, exibe a cabeça aos populares que assistem à execução. Qual foi a pegada naquele momento? O rei estava preso, né? Você lembra que o rei estava preso. O rei estava preso. E havia uma discussão. O que fazer com o rei? O que fazer com o rei? Os girondinos defendiam soltar o rei, porque o rei não significava mais nenhuma ameaça, já que a França era uma república. A França não era mais uma monarquia. Então os girondinos, em relação ao rei, eles defendiam que o rei deveria ser solto, porque já não representava mais nenhuma ameaça. Mas os jacobinos assumiram uma posição mais radical. Os jacobinos defendiam que o rei deveria ser executado. Que o rei traidor da França deveria ser executado. E acabou prevalecendo a posição dos jacobinos. Isso nos ajuda a entender esse momento de radicalização. Acaba prevalecendo nesse momento o discurso mais radical, o discurso mais nervoso, mais agressivo. E o resultado disso não poderia ser outro. Janeiro de 93, o rei é guilhotinado. Esse episódio é da máxima relevância para nós, porque a gente está estudando o quê? O fim do absolutismo. Parece ficar muito claro que o absolutismo está acabando. O rei não tem poder sequer para garantir a própria vida. Quanto mais mandar em qualquer coisa.
Esse gesto, esse evento, esse acontecimento, explicita para a gente muito claramente que o absolutismo já era. O poder absoluto foi pelo ralo. O rei não tem nem cabeça mais. O rei é guilhotinado. Lembrar que a guilhotina é um aparelho de execução, é uma máquina de execução, que ela foi criada no contexto do iluminismo. Ela foi inventada por um homem chamado Dr. Guillotin. Porque como é que se matava antes? Como que eram cumpridas as sentenças de execução? Como que os condenados eram executados na sentença de morte? Ou eles tomavam uma paulada na testa, ou eles tinham a cabeça arrancada por um machado, ou eles eram enforcados. As maneiras de execução eram a paulada na testa, o enforcamento ou a decapitação por meio de um machado. Só que essas três formas de execução, elas nem sempre eram eficazes. Causavam muita dor, muito sofrimento. No contexto do iluminismo, se questionava isso. Se questionava esse sofrimento causado nas execuções. O horror causado nas execuções. E se questionava se não havia uma forma mais eficaz. Lembrar que nós estamos no contexto do iluminismo, que é um contexto em que se preocupa muito com a racionalidade, com o racionalismo. E foi diante desse questionamento, se não havia uma forma mais eficaz, mais racional de se matar, que o Dr. Guillotin bolou a guilhotina. E isso é muito simbólico para a gente, o simbolismo é muito grande. De repente você tem a guilhotina criada pelo racionalismo iluminista decapitando um rei. Isso é muito emblemático. É como se essa imagem estivesse dizendo para nós que o iluminismo pôs fim ao absolutismo real. Isso é muito emblemático para a gente. Enfim, o rei já era. Turminha, nesse momento, imagine essa notícia circulando na Europa. Imagina essa notícia circulando na Europa, de que o rei foi decapitado, de que o rei foi guilhotinado. Imagina essa notícia. Imagina a Europa formada por países vinculados ao antigo regime. Uma Europa vinculada ainda ao antigo regime, ouvindo a notícia de que na França o povo decapitou o rei. Essa Europa do antigo regime entra em pânico. Essa Europa entra em pânico diante dos acontecimentos. É ali que se forma, logo após o rei ser executado, é ali que se forma a primeira coligação anti-francesa. O que quer dizer isso? Países se coligam, países se unem contra a França. Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Inglaterra. Países inquietos diante dos acontecimentos se unem contra a França, na primeira coligação francesa. Por que primeira, professor? Porque existirão outras. Outras quantas? 7. Serão outras 6, na verdade, né? Serão 7 no total. No total serão 7 coligações. Por 7 vezes, esses países se uniram contra a França, tentando eliminar o curso de transformação que ocorria entre os franceses. Todas as 7 coligações serão iguais, professor? Não. Uma tem um país, sai outro, na outra entra outro, sai um, mas uma coisa é comum em todas elas. Nas 7 coligações, a presença da Inglaterra. Nas 7 coligações, a presença da Inglaterra. E aqui a gente tem que fazer uma reflexão. Professor, eu entendo o que a Áustria, que é um país do antigo regime, o que a Prússia, que é um estado do antigo regime,
O que é a Espanha, que é um país do antigo regime, são países vinculados à estrutura ainda do absolutismo. Eu entendo por que esses países se unem contra a França. Porque sendo países vinculados ao antigo regime, eles temem que os acontecimentos na França, de alguma forma, os envolva, os contagie, os contamine. Então esses países se coligam por uma questão defensiva dos seus privilégios, dos seus interesses, da sua estrutura vigente. Eu entendo. Mas eu não entendo, professor, o que a Inglaterra está fazendo em todas as coligações. Se eu me lembro bem, a Inglaterra não era mais do antigo regime. A Inglaterra já era um país burguês, já era um Estado burguês. O que a Inglaterra, Estado burguês, está fazendo em todas as coligações aliadas a países do antigo regime contra a França? Turminha, veja se você entende essa frase. O que leva os países do antigo regime a se coligarem é uma questão política. É uma questão política. É preservar em seus países o antigo regime, o absolutismo. Mas o que leva a Inglaterra a participar de todas as coligações não é uma questão política. Já que a Inglaterra já é um Estado burguês. A Inglaterra não teme perder o seu absolutismo, porque já não existe mais absolutismo. Na Inglaterra não há mais, desde a Revolução Gloriosa. O que leva a Inglaterra a participar de todas as coligações é uma preocupação econômica. Inglaterra e França começam a se rivalizar no curso dos acontecimentos, da industrialização, do desenvolvimento do capitalismo, na questão econômica. Bom, já eram países economicamente rivais desde sempre. Mas nesse contexto, a preocupação da Inglaterra vem no sentido de que a França pudesse emergir ali como um país a prejudicar os interesses econômicos da Inglaterra. Então a Inglaterra, por essa questão econômica, participará de todas as coligações. De todas. Turminha, essa é só a primeira. Essa primeira coligação, ela vai invadir a França, mas vai perder. Não vai ganhar, vai perder. A gente vai falar de todas as outras. Essa primeira é uma primeira reação europeia à Revolução Francesa, mas que não vai dar em nada. A Revolução continua. A Revolução continua. A primeira coligação não teve sucesso. A Revolução continua. Dentro da Convenção Girondina, começa uma revolta na França. A revolta da Vendéia. Vendéia, turminha, é um departamento francês. O que a gente chama no Brasil de estados, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, na França chama-se departamento. A Vendéia é um departamento francês. É um departamento, ou seja, um estado francês, uma região. Nessa região, explode uma revolta em 1793, quando ainda ocorria a Convenção Girondina. É uma revolta antirrepublicana, é uma revolta contra a República e contra o alistamento obrigatório. De quem, professor? De quem, professor? Quem participa dessa revolta, professor? Camponeses, nobres e elementos do clero. Precisa fechar esse parênteses aí, tá? Eu não fechei os parênteses aí. Fecha aí pra gente. Fecha aí pra gente. A revolta da Vendéia é uma revolta no departamento de Vendéia, no oeste da França. É uma revolta antirrepublicana, é uma revolta contra a República. E é uma revolta contra o alistamento obrigatório. Quem participa dessa revolta? Camponeses, nobres, clero. Caraca, é uma revolta que reúne nobreza e camponeses, exatamente. Essa revolta, turminha, ela geralmente é pouco comentada, mas é uma revolta da máxima relevância. Uma revolta de um impacto muito grande na França. Termina com 200 mil mortos. Cara, isso é absurdamente extraordinário. Em 3 anos, essa revolta produz 200 mil mortos. Nossa, que coisa, né?
Em um ano, o Brasil teve 500 mil de mortes em decorrência da pandemia e da péssima gestão das autoridades públicas, que são e devem ser responsabilizadas por isso. Mas em 3 anos, a revolta da Vendéia produziu 200 mil cadáveres. Uma revolta muito brutal no curso da Revolução Francesa. Começou durante a Convenção Girondina, mas vai terminar lá na frente. Ela vai terminar lá na frente. Tá? Volta e meia aparece uma questão sobre a revolta da Vendéia. Belezinha? Bom, turminha, junho de 93, o povo cerca a convenção. Olha aí o povo cercando a convenção. Olha o povo cercando a convenção. O povo cerca a convenção. Povo, populares, homens, mulheres, com pedras em mãos, cercam a convenção. E os girondinos, os deputados girondinos, são presos. Caraca! Os deputados girondinos são presos. Esse episódio é conhecido na história francesa como as Jornadas Populares. As Jornadas Populares. Ocasião em que o povo cercou o prédio da convenção e conduziu os deputados girondinos à prisão. Não vamos perder o raciocínio, a gente está no contexto de uma maior radicalização. E nesse contexto de maior radicalização, nós assistimos ao fortalecimento de quem? Ao fortalecimento dos grupos mais radicais. Quais são os grupos mais radicais naquele momento? O Montanha, os jacobinos. É nesse momento de radicalização que o povo cerca a convenção e prende os deputados girondinos. Começa aqui a convenção jacobina. É segunda subfase dentro da Convenção Nacional. A Convenção Jacobina. Esse nome sugere para nós o quê? Que quem detém o poder nesse período, quem controla a convenção, são os jacobinos. Esse período, turminha, vai de 6 de 93 a 7 de 94, ou seja, ele durou um aninho. A Convenção Jacobina durou um aninho. Um aninho. Atenção. É esse o único período dentro da Revolução Francesa em que a burguesia não esteve no controle político. Esse períodozinho de um ano é o único período dentro da Revolução Francesa em que a burguesia não esteve no poder. Quem esteve no poder? O povo. Posso dizer, então, que esse é o único período da Revolução Francesa em que o povo esteve no controle político. É um breve período, é verdade, mas ele existiu. E você deduz o que vem pela frente? Que tipo de medidas serão aprovadas na convenção? Medidas que atendem aos interesses da burguesia ou agora medidas que atendem aos interesses populares dos seus culotes? Medidas populares. Vamos conhecer as medidas adotadas aí? Período chamado de terror. Período do terror. É o período do terror. Por que, professor, chamado período do terror? A guilhotina funcionou mais de 30 mil vezes. Caraca! 30 mil vezes! Mais de 30 mil cabeças foram cortadas pela guilhotina jacobina. Caramba, professor, isso no período de um ano? Vou fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Um aninho? Tá, um ano, 13 meses, né? Então deixa eu fazer aqui. 13 meses vezes 365. Quantos dias? Não, 365, perdão. Oh, caramba. 13 meses vezes 30 dias, tá? Vezes 30 dias. Vamos ver o que dá aqui. Então, a Convenção Jacobina durou 390 dias, tá? Nesses 390 dias, pasmem, nesses 390 dias foram mortos 30 mil franceses na guilhotina. Então, vamos pegar aqui 30 mil e dividir por 390 dias. Foram executadas 77 pessoas por dia. Peraí, professor, 77 pessoas por dia? Deixa eu fazer uma conta aqui. Vamos considerar que a guilhotina só funcionava em horário comercial, né? Das 8 às 5, sei lá, vamos considerar, vai. Então, a guilhotina funciona durante apenas
9 horas. Então vamos lá pegar 9 horas. São 77 pessoas, dividido por 9 horas diárias, eram executadas 8 pessoas por hora. Caraca, 8 pessoas por hora. É uma pessoa a cada 8 minutos. Era o tempo de tirar um, dar uma varrida no sangue ali, pegar outro, colocar. Caraca, professor, mais de 30 mil mortos. Pessoas eram perseguidas e executadas. Turminha, quem são essas vítimas? Quem são as vítimas da Convenção Jacobina? Quem são as vítimas da guilhotina jacobina? Eu arrisco alguns palpites. Bom, quem não era jacobino, faz sentido. Girondinos? Sim, girondinos. Membros do clero? Sim, membros do clero. Que clero, professor? Que clero, professor? Tinha o clero lá que apoiava a revolução, que era o clero juramentado. Não, não foi esse que morreu na guilhotina jacobina. É o outro clero, aquele clero chamado refratário. Aquele morreu na guilhotina jacobina. Nobres morreram na guilhotina jacobina. Para você entender, desses 30 mil mortos, 85% eram burgueses. Eram vinculados à burguesia. 85% eram vinculados à burguesia. E os outros 15%, professor? Clero e nobreza. Clero e nobreza, os outros 15%. Os outros 85% elementos da burguesia. Fica muito claro nessa informação o quê? Que esse é um governo popular e que ele parte para um confronto contra a burguesia no contexto da Revolução Francesa. Nossa, professor, período do terror. Tô com medo desse período. 30 mil cabeças. Medidas aprovadas nesse período. Foi criado o Tribunal Revolucionário. Foi criado o Tribunal Revolucionário, que é um tribunal que julga quem era considerado contra-revolucionário. Quem era considerado contra a revolução era julgado e no mesmo dia era executado. Esse tribunal ele tinha uma agilidade de julgar, sentenciar e executar no mesmo dia. Daí você entende ser o período do terror. Quem era acusado de ser contra-revolucionário, professor? Qualquer pessoa que de alguma forma desagradasse o novo governo. Tinha uma lei na época, foi aprovada uma lei na época muito curiosa, a chamada Lei dos Suspeitos. Era uma lei que dizia assim, que era contra-revolucionário, passível, portanto, de ser condenado à morte, pessoas que eram suspeitas de serem contra-revolucionários. Como é que é? Como é que é? É isso mesmo. Bastava ser suspeito. Ser suspeito de ser contra-revolucionário já era condição para ser sentenciado à morte. A lei dos suspeitos. Dizia-se na França nesse momento que as pessoas tinham medo de serem suspeitas, porque ser suspeito já era condenação. Então as pessoas tinham medo do quê? De serem suspeitas de serem suspeitas. Puta, você tá de brincadeira comigo. Tribunal Revolucionário. Tribunal da Carnificina. Turminha, foi elaborado um novo calendário, foi instituído na França um novo calendário. Eles começaram a contar o tempo de novo. Como é que é? Eles começaram a contar o tempo de novo. Eles pararam com essa data cristã. 1793, 1700... Não, para. Começaram a contar o tempo de novo. Estabeleceram o ano 1 no calendário francês. Mudaram o nome dos meses. Dá uma olhada. Quando que começa o calendário? Quando que começa o calendário? O novo calendário. O primeiro dia do novo calendário, dá uma olhada nessa imagem. O dia primeiro do novo calendário é, no calendário cristão, o dia 22 de setembro. Olha que loucura que passa a ocorrer, olha que coisa extraordinária. Os caras começam a contar o tempo de novo. E o nome dos meses? Mudou tudo. Dá uma olhada na primeira coluna. O nome dos meses. Vindemiário, brumário, frimário, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, florial, prairial, messidor, termidor, frutidor. E você percebe que o nome dos meses relaciona-se a quê? Cada um dos nomes relaciona-se a quê? A uma condição da natureza. A uma condição da natureza. O mês da colheita, o mês do nevoeiro, o mês da geada, o mês da neve, o mês da chuva, o mês dos ventos, o mês... O que é isso? Naturalismo. Estamos na efervescência do pensamento.
iluminista. Que doideira, hein, gente? Que doideira, cara. Olha, Frutidor, mês das frutas. Mês das frutas. Pessoal, faz aquela caipirinha de fruta pra mim. Boa. Ah? Valeu, tô aguardando aqui. Gente boa esse cara. Puta, bacana mesmo. Vamos lá, turminha. Rompidas as relações com a Igreja Católica. O governo jacobino rompeu as relações com a Igreja Católica. O culto católico não mais vai existir nesse período. É instituído o culto à razão. Cara, olha a radicalidade. É instituído o culto à razão. As igrejas são convertidas em templos de culto à razão. Lá no altar, no lugar do crucifixo, da imagem de Jesus, vão ter símbolos que representam a racionalidade. Imagens de filósofos racionalistas. Que doideira, que doideira. Aliás, curiosamente, eu falei de filósofos racionalistas, me relacionando aos pensadores iluministas. Mas dos filósofos, olha que curioso, dos filósofos que nós conhecemos do iluminismo, qual foi o pensador que nós conhecemos que pensou, que defendeu algo que mais se identificava com esse governo? Um governo popular, um governo do povo. Qual filósofo que nós estudamos que mais se identificava, na sua teoria, com essa ideia de que o povo manda, de que o povo decide? Qual é aquele filósofo que é contra o governo censitário e que diz que o governo deve refletir a vontade geral? Jean-Jacques Rousseau. É o Rousseau. O Rousseau, ele tinha na sua filosofia, na sua teoria, a defesa de uma condição que era exatamente o governo jacobino, que era um governo popular, era um governo em que o povo decide. Bacana, né? O que mais que rola na Convenção Jacobina, professor? É abolida a escravidão nas colônias. É abolida a escravidão nas colônias. Nas Antilhas Francesas. Lembra que nós falamos das Antilhas Francesas? Guiana Francesa. Lembra das Antilhas Francesas? Você tem territórios nas Antilhas, o Haiti, né? Você tem territórios nas Antilhas que pertenciam à França. Está abolida a escravidão nas colônias francesas. Não vai durar muito tempo, mas está abolida aí. Esses caras elaboram uma nova Constituição. Estava valendo uma Constituição até agora, você viu, a primeira Constituição francesa. E eles elaboram uma nova Constituição. Será chamada de Constituição do ano 1. Olha o nome dado a ela. Olha o nome dado a ela. Ó. Constituição do ano 1. Dá uma olhada. Ó. Por que tem esse nome? Porque agora está seguindo o novo calendário. Constituição do ano 1, que ela foi feita dentro do primeiro ano. E o que essa Constituição estabelece? É muito interessante isso. Sufrágio universal masculino. Olha o Rousseau aí. Olha o Rousseau. Sufrágio universal masculino. O que quer dizer sufrágio universal? O voto não é mais baseado na renda. O voto agora é para todos os homens, independentemente de renda. Fica muito claro nessa Constituição o quê? Que nós estamos numa pegada agora mais popular. É um governo que governa para o povo, para as camadas baixas. Fica muito claro na Convenção Jacobina que a burguesia aqui não tem vez. Aliás, a burguesia está sendo guilhotinada. Nesse período, a burguesia está sendo guilhotinada. Muito foda, hein? O que mais, turminha? Reforma agrária. Reforma agrária! O governo jacobino distribui terras na França. Terras de quem, professor? Você lembra que logo após a queda da Bastilha, ocorreu no campo o grande medo? E os nobres fugiram e deixaram suas terras. Como é que a gente chamava esses nobres mesmo? Os emigrados, les émigrés. É com essas terras abandonadas pela nobreza que o governo jacobino vai fazer uma reforma agrária no país, vai distribuir as terras aos camponeses. Caraca! Veja o caráter popular da Convenção Jacobina.
é estabelecido o ensino público e gratuito. Como? Ensino público e gratuito a todos os franceses. Até então, o conhecimento, o ensino, o acesso à escola era privilégio de uma minoria, de uma elite. Não, é ensino público e gratuito a todos os franceses. Torna-se universal o ensino na França. Quando que o Brasil vai instituir o ensino público e gratuito? Só no século XX. Só no século XX. Obrigação do Estado, só no século XX. A França já está fazendo isso no final do século XVIII. E a lei do máximo preço? O que é a lei do máximo preço? Como o nome sugere, é uma lei que estabelece o preço máximo dos produtos. Ninguém pode vender acima desse preço. É um tabelamento. Ninguém pode vender acima desse preço. E se vender? Guilhotina. E se vender? Guilhotina. Será acusado de ser contra-revolucionário. Se você descumprir uma lei do governo revolucionário, você é acusado de ser contra-revolucionário. E qual é a sentença para os contra-revolucionários? Guilhotina. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Turminha, essa lousa indica para nós que esse períodozinho da Convenção Jacobina é explícita e declaradamente um período popular. A burguesia aqui não teve espaço nem vez. Podemos dizer que é um período de muita radicalização. É um período de muita radicalização. E essa radicalização, turminha, atingiu os próprios jacobinos. Como assim, professor? Eles mesmos começaram a se matar um ao outro. Tinha um grupo dentro do governo jacobino, liderado pelo Danton. Liderado por Danton. Você já anotou o nome dele aí atrás. Danton. O Danton, ele estava incomodado com esse banho de sangue. O Danton defendia acabar com essa carnificina. Ele defendia acabar com esse banho de sangue. Ele entendia que a coisa já tinha extrapolado tudo. Mas o Robespierre entendia que não. Que era assim que deveria se manifestar o governo jacobino. O Danton era muito popular, o Danton era muito querido pelos franceses. E ele será acusado pelo Robespierre de ser um traidor da revolução. De ser um contra-revolucionário. E Danton acaba o quê? Danton acaba o quê? Guilhotinado, a mando de Robespierre. Olha os próprios jacobinos se matando. Olha a radicalização atingindo o próprio núcleo do poder jacobino. Mas o Danton era muito popular, era muito querido. A morte do Danton vai tirar boa parte do apoio popular do governo jacobino, particularmente do governo de Robespierre, que era a principal liderança naquele momento. Robespierre. Nós estamos no momento, então, em que o governo jacobino parece se fragilizar. Estamos no momento em que o governo jacobino parece se fragilizar. Parece não, ele se fragiliza. E é nesse momento, no dia 27 de julho de 1794, que nós vamos falar do golpe do 9 Thermidor. Dia 9 do mês Thermidor. É o novo calendário. Dia 9 do mês Thermidor. É o novo calendário. O dia 9 do mês Thermidor, no nosso calendário, é o dia 27 de julho. Tá aí na lousa, 27 de julho. O nosso 27 de julho é, no calendário francês, o dia 9 do mês Thermidor. Um golpe de Estado ocorre na França, em que o Pântano, lembra do Pântano? Lembra do Pântano? Que era o grupo que sentava no centro, que era o grupo que não tinha posição definida, o Pântano, que estava quietinho até agora, com o apoio do que sobrou da burguesia, literalmente, com o apoio do que sobrou da burguesia, assume o poder. É um golpe. O Pântano, com o apoio da burguesia, por meio de um golpe, assume o poder. O Robespierre é preso. Olha a imagem aí do Robespierre sendo preso e, posteriormente, guilhotinado. Olha lá, o Robespierre sendo conduzido à guilhotina. Sentiu o gostinho do próprio veneno. É isso aí. O golpe do 9 Thermidor, em que o Pântano, com o apoio da burguesia, assumem o poder, encerra para nós o quê?
Você responde. Encerra para nós a Convenção Jacobina. E começa qual subfase? Começa qual subfase da convenção? Que você anotou aí na página anterior. Começa agora a convenção. Olha o nome dela, olha o nome dela. Termidoriana. Olha o nome dela. Termidoriana, porque começou no mês Termidor. Agora você está entendendo o nome. Agora você está entendendo o nome. Por que ela se chama Convenção Termidoriana? Porque ela começou no mês Termidor. Começa a terceira subfase da Convenção Nacional. A Convenção Termidoriana. Vai de julho de 94 até 10 de outubro de 95. Vamos conhecer essa fase. É tranquilinha, bem breve. O que interessa dessa fase? Vai ocorrer aí o chamado terror branco. O que seria o terror branco? É o oposto do terror jacobino. Se o terror jacobino é o terror vermelho do sangue, né? Se o terror jacobino é considerado o terror vermelho, onde os jacobinos perseguiram os burgueses, o terror branco é o contrário. Agora é a perseguição a líderes jacobinos. Caraca, agora quem vai ser guilhotinado serão os jacobinos, mas numa proporção bem menor do que foi o período do terror. Tá? Turminha, a Convenção Termidoriana, quem detém o poder? Na Convenção Girondina, quem detinha o poder era a burguesia. Na Convenção Jacobina, quem detinha o poder eram os populares. E na Termidoriana, professor? É o Pântano. O Pântano não tinha posição definida, professor. Não tinha. Mas ao chegar ao poder, passou a ter. O Pântano não tinha. Mas ao chegar ao poder, já com a aliança da burguesia, já é o indicativo, passou a ter posição. Qual é a posição da Convenção Termidoriana? A favor da burguesia. Trocando as palavras, o golpe do 9, Termidor, é a retomada do poder pela burguesia. Tá fazendo mais sentido, professor, entender aquela frase que você falou. Você falou que a Convenção Jacobina, que durou um aninho só, foi o único período dentro da Revolução Francesa em que o povo governou. Nesse momento, a burguesia já retoma o poder. A burguesia voltou para o volante do ônibus. Lembra do ônibus? Apenas durante um aninho, na direção do ônibus, estiveram os jacobinos. Todo o resto da Revolução Francesa, o controle é da burguesia. Por isso que a gente chama a Revolução Francesa de Revolução Burguesa, porque ela foi feita pela burguesia, para a burguesia, com exceção do período jacobino. Foi extinto o Tribunal Revolucionário. Porra, meu, ainda bem, né, cara? Puta tribunal, cara. Puta tribunal carniceiro, meu. Você tá louco? Extinto o Tribunal Revolucionário. Revogada a lei do máximo. Lembra a lei do máximo? Aquela lei que fazia o tabelamento dos preços? Revogada a lei do máximo, ou seja, os preços podem subir, né? E é elaborada uma nova Constituição. A Constituição do ano terceiro. A Constituição do ano 3, porque está no terceiro ano do novo calendário. Essa nova Constituição traz o quê? Volta o voto censitário. Olha só, que danadinhos esses burgueses. Você percebeu a pegada? Logo que os burgueses retomam o poder, eles já rapidamente se organizam para tirar as classes populares da participação política. O voto volta a ser censitário. Volta a ser baseado na renda, ou seja, trazendo o poder de novo exclusivamente para a burguesia. Danadinhos esses burgueses franceses revolucionários. Turminha, e essa Constituição estabelece o seguinte, que a partir de agora, o poder executivo na França será formado por 5 pessoas. A partir de agora, diz a Constituição, o poder executivo na França será formado por 5 pessoas que vão compor o diretório. A nova Constituição estabelece que o poder na França agora será exercido por um órgão chamado diretório.
Um órgão formado por 5 membros. Turminha. E é isso que inaugura para nós o quê? É o fato dessa Constituição determinar que a partir de agora o poder executivo é do diretório, é isso que nos leva à última fase da Revolução Francesa. Qual é o nome da última fase da Revolução Francesa? O diretório. Lembra? Quais são as 3 fases? Assembleia Nacional, Convenção Nacional, lembrando que a Convenção Nacional é subdividida em 3 fases, e agora a última fase, o diretório. 95 a 99. Professor, é a fase mais longa, né? É a fase mais longa, mas ela não é longa em detalhes para nós, é uma fase breve para nós em acontecimentos. O que rola na França nessa fase? Cara, pensa num momento de instabilidade política. Inúmeras tentativas de golpes. Pensa num momento de instabilidade política. Corrupção. Nossa, cara, corrupção, cara. Nossa, corrupção. Desordem, insegurança. Cara, pensa numa França caótica. Pensa numa França totalmente desorganizada, em crise econômica. A corrupção desenfreada, a insegurança, a instabilidade, tentativas de golpes. Cara, pensa num momento difícil até de definir. Uma situação dramática onde, podemos dizer, a Revolução Francesa correu o risco ali de dar em nada. A situação era tão caótica que ninguém sabia ao certo que rumo os acontecimentos estavam tomando. Internamente, qual era a situação no país? Havia um grupo chamado realistas. O nome já está dizendo, esses caras são a favor do quê? Do rei. Realistas são a favor do rei, são a favor da realeza. Esse grupo era composto por nobres, e esse grupo defendia o quê? O retorno à monarquia. Eles querem que a França volte a ser uma monarquia. Havia um outro grupo de jacobinos. Jacobinos. Sob a liderança de um homem chamado Graco Babeuf. Olha esse nome aí, ó, Graco Babeuf. Volta e meia esse nome aparece em vestibular. Graco Babeuf. Os jacobinos sob a liderança de Graco Babeuf queriam restabelecer na França um governo popular. Era chamada Conspiração dos Iguais. Eles queriam tomar o poder e instituir na França um governo popular. Um governo popular, um governo do povo. Dá uma olhada. Internamente você tem a nobreza querendo voltar à monarquia. Você tem os jacobinos querendo implantar um governo popular. Caraca! Externamente, segunda coligação. Lembra da primeira? Novamente os países se coligam. Prússia, Rússia, Espanha, Holanda, Inglaterra, de novo se coligam contra a França. Ou seja, a França está ameaçada por uma força externa. Caraca, chamaram a atenção para a Inglaterra aqui de novo. Ó. Chamaram a atenção para a Inglaterra aqui de novo. Ó. Inglaterra é sempre a que nos interessa mais aqui. Turminha, olhando para essas informações finais da lousa, considerando que a França vive um quadro de instabilidade, corrupção, desordem, insegurança, que não se sabe ao certo o rumo que a França está tomando, que internamente os nobres querem restaurar a monarquia, os jacobinos querem implantar um governo popular, externamente a França é ameaçada por mais uma aliança de países europeus. Caraca! Posso concluir que a revolução está ameaçada? De novo, posso concluir que a Revolução Francesa está ameaçada? O que eu quero dizer com essas duas palavras? Por enquanto, pegue só essas duas palavras. O que eu quero dizer com essas duas palavras? Revolução Francesa ameaçada. Revolução ameaçada. Tudo que a Revolução fez até agora corre o risco de dar em nada. Tudo que foi feito ao longo de todo esse processo de transformação do país corre o risco de dar nada. Tudo corre o risco de ir pelo ralo. A revolução
está ameaçada, pode dar em nada. A França pode voltar a ser um país absolutista, pelo que vocês estão vendo na lousa, ou talvez se tornar um país de controle popular, como querem os jacobinos. A revolução burguesa está ameaçada. Os interesses da burguesia estão ameaçados. A França necessita do quê? A França necessita de ordem e estabilidade. A revolução necessita de ordem e estabilidade. É isso que nos explica o que acontecerá naquele dia 9/11/1799. Esse episódio entra para a história como o golpe do 18 Brumário. Dia 18, no calendário francês, do mês de Brumário, no mês das brumas, é no nosso calendário o dia 9 de novembro. Então, o nosso dia 9 de novembro era no calendário francês da época o dia 18 do mês de Brumário. Ocorre um golpe de Estado na França. Onde nesse golpe de Estado, o general Napoleão Bonaparte assume o poder. O general Napoleão, o jovem general Napoleão Bonaparte assume o poder. Turminha, quem é esse cara? Napoleão Bonaparte era um militar francês que vinha atuando nas batalhas contra as coligações, enfim, a segunda coligação, em outras batalhas. Era um general que vinha se tornando cada dia mais conhecido. Um general muito querido pelas tropas, um general que tinha uma autoridade muito forte sobre os seus homens, e um general de grandes feitos militares. Um general que vinha se destacando em várias batalhas. O nome desse general aparecia cada dia mais nos jornais. E o nome desse general aparecia cada dia mais nos jornais, sempre como sinônimo de ordem, disciplina, comando, segurança, poder. Cada dia mais nos jornais o nome de Napoleão Bonaparte era identificado com esses valores de ordem, disciplina, poder, comando. O que acontece naquele dia 9/11/99 ou no dia 18 do mês de Brumário? Quem era o poder na França? O diretório. O diretório formado por 5 homens. O que faz o diretório? Na calada da noite, entrega a Napoleão o cargo de primeiro cônsul. Entrega a Napoleão o poder na França. Por que se chama golpe, professor? Porque ele não chegou ao poder pelas vias legais. O poder foi dado na mão dele, ó, Napoleão. Toque, o filho é seu. Pega que o filho é seu. Precisamos de um homem como você, que traga ordem, segurança, que traga disciplina, que traga a tranquilidade necessária para o país. O poder é dado a Napoleão. E Napoleão sempre foi muito desejoso de poder, não negou, de bate-pronto aceitou o convite. O golpe do 18 Brumário, a chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, encerra para nós a Revolução Francesa. Termina aqui os 10 anos de transformação na estrutura política, social e até um pouco econômica da França no período. Caraca, professor! Terminou? Terminou. Ah, é isso aí. Turminha, eu espero muito, de verdade, que vocês assistam essas aulas, assistam esses 2 vídeos, eles correspondem a 2 aulas, que quando a gente voltar, após as férias, eu vou partir do princípio que você já assistiu a Revolução Francesa e eu já volto para tratar do governo de Napoleão Bonaparte. Tá bom? Tá bom?
Bora descansar para repor as energias. Boas férias a todos, a todas, a todes. Turminha, saudades de vocês, viu? Sempre muito gostoso estar com vocês e eu espero reencontrá-los o quanto antes. Vou colocar a vocês 3 links. Um link com o hino nacional francês, um link para vocês assistirem ao filme Tempos Modernos, do Charles Chaplin, sobre a Revolução Industrial, fantástico, e um link para vocês assistirem ao filme Daens, Um Grito de Justiça, que é um filme belga, falado em flamengo, um filme absurdamente extraordinário. Assista e depois venha falar comigo se esse filme mexeu ou não mexeu com vocês. Assistam. Valeu, turminha. Valeu, turminha. Hello, Taco Tuesday. Deixa eu interromper aqui, voltar aqui com vocês. Valeu. Ó, aproveitem as férias e a gente se encontra após esse período. Valeu? Beijão a todos. Até mais. Valeu, turminha. Eu vou pra praia agora. Agora eu tomar um banho de mar. Yeah!